Oi, gente, boa tarde. Tudo bem com vocês? Então, né, a gente está aqui com uma agenda bem repleta de lives e hoje, a ideia é fazer uma atualização semanal com vocês e aproveitar para tirar um pouco de dúvida, especificamente de corona e pacientes com câncer, tá? Então, quem vai estar comigo agora é o Dr. Rafael Calix, que já está entrando aqui. Então, vamos lá. Oi, Rafa. Oi, tudo bem? Tudo e você? Tudo jóia. Então, gente, aqui estamos. Eu tenho aqui uma série de perguntas, Rafa, de novo para fazer para você. Mas acho que eu queria começar te perguntando um pouquinho. Bom, tem um monte de gente dando oi aqui pra gente. Já vi que a doutora Ana Paula está com a gente aqui acompanhando também. Mas queria começar perguntando um pouco para você como que foi sua semana, como é que tem sido, né, o dia a dia de um oncologista vivendo essa fase aí de corona. Tá bom, vamos lá. Primeiro, boa tarde para todo mundo. Vamos tentar conversar um pouquinho aí sobre a nova pandemia de coronavírus e as implicações dessa pandemia, tanto para os pacientes, principalmente para os pacientes, mas também para o staff de médicos, enfermeiros, recepcionistas, faxineiros, etc., que lidam ou que trabalham em áreas relacionadas à oncologia. Então, a primeira coisa é que existe uma conscientização progressivamente maior da população de que, nesse momento, a maior, a imensa prioridade é o isolamento entre as pessoas. Para quê? Para diminuir a velocidade de propagação do vírus, idealmente para evitar a propagação do vírus. E isso está sendo evitado, a propagação tem que ser evitada para que a gente evite ter um grande pico de infecção que iria saturar o sistema de saúde. Então, nós não temos hospitais, médicos, enfermeiros, ventiladores, etc., suficientes para lidar com um grande pico de pessoas infectadas agudamente, né? Embora isso pareça um pouco catastrofista, eu acho que o importante é que todo mundo lembre que se trata, para a imensa maioria dos pacientes, de uma infecção viral como qualquer outra gripe, né? Então, a imensa maioria pode até nem ter sintoma ou ter pouquíssimo sintoma, mas mesmo se 1% só dos pacientes que se infectam acabarem precisando de uma assistência médica, todo mundo ao mesmo tempo, isso seria suficiente para saturar o sistema de saúde. Então, o que a gente está vendo, o que a gente viu nesta semana e ao longo da semana no hospital? Primeiro, a gente está cancelando tudo aquilo que não é estritamente essencial. Então, vamos dizer, aquela paciente que teve um câncer de mama lá atrás, que já tratou, hoje em dia toma um comprimido de hormonioterapia, essa paciente está fazendo os exames de acompanhamento anuais e assim por diante. Ela pode adiar uma consulta 2, 3, 4 meses? Sim, ela pode adiar. É óbvio que não dá para dar uma garantia de que não exista alguma coisa agora que vai ser deixada para mais tarde, mas a imensa maioria das pacientes não vai ser prejudicada se a gente adiar esta consulta. E o que a gente tem feito é ligar para os pacientes, conversar, ver se tem alguma queixa. Se tiver tudo bem, isso é perfeitamente plausível atrasar as consultas. Então a gente desmarcou, conseguiu desmarcar aí uma grande parte da nossa agenda. E isso poupa não só a paciente de vir se expor no hospital, eventualmente a outras pessoas que porventura estejam infectadas, mas isso poupa ela de pegar um Uber, de pegar um táxi, de vir com o marido, com filhos, com pais para consulta, e por acaso se uma dessas pessoas estiver infectada, evita que ocorra essa transmissão. E por outro lado, protege o staff do hospital. Lembrem que nesse momento existe uma grande preocupação com que ocorra uma infecção em grande parte da população de pessoas que trabalham no sistema hospitalar, né? Isto vai desde recepcionista até o pessoal da faxina, até médicos, até enfermeiros e por aí vai. Todo mundo tem um risco. E essas pessoas, obviamente, ficando doentes, embora a maioria vá ter só um quadro gripal, elas vão ter que ser afastadas durante 2, 3 semanas e existe um risco de desabastecimento de pessoal hospitalar, né? Então, existe essa preocupação, e tanto é que existe uma fotinho rolando aí nas redes sociais de fique em casa
nós fazemos de tudo para fazer você ficar em casa, para que você nos proteja de vir aqui no hospital e a gente possa se proteger de pegar a infecção também. Então, os hospitais, na verdade, o hospital lá está mais vazio, a oncologia, na verdade, está mais vazia neste momento, embora existam áreas do hospital que, obviamente, estão mais lotadas e a gente está se preparando para acolher um número maior de infectados. Tá. Acho que nessa linha, então, já que você entrou nesse ponto, né, que algumas consultas de rotina podem ser postergadas, o que não pode? O que não pode que precisa ser mantido? Perfeito. Então, pacientes que estão em tratamento quimioterápico, que ocorre a cada semana, ou a cada 2 semanas, ou a cada 3 semanas, estes pacientes têm que vir ao hospital para fazer, ou ao centro de oncologia, fazer as suas respectivas infusões. Isto não deve ser adiado, a não ser que explicitamente a equipe médica responsável decida por algum motivo adiar isto. Tem uma pergunta boa aqui, ó. Tá falando de manutenção de limpeza de portocate. Manutenção de limpeza de portocate, hoje em dia, a diretriz é que seja feita a cada 2 meses, né? Então, o que eu diria é que, neste momento, quem tem que fazer a limpeza, que venha agora, enquanto ainda não existe o pico de infecções, que combine com o centro de oncologia para fazer isto ainda hoje, ou no sábado, ou no máximo no comecinho da semana que vem, para depois ficar livre pelos próximos 2 meses. É possível que, se ficar 3 meses, não ocorra a trombose ou a oclusão do catéter? É possível, mas a gente não quer arriscar. Então, a limpeza de catéter é, sim, prioritária. Eu acho que é uma coisa rápida, que dá para fazer rápido. Alguns centros de oncologia estão se organizando para que este tipo de procedimento de baixo risco possa até ser feito em casa, né? Então, converse com o seu centro de oncologia, pergunte se existe alguma disponibilidade de equipe do centro para ir até as casas, fazer a limpeza do catéter, porque, de fato, esses pacientes não precisariam necessariamente vir para o centro oncológico, é algo fácil e rápido de fazer em casa. Né? Então, especificamente, o que não pode ser postergado, acho que eu te interrompi. É quimioterapia, radioterapia... Quimioterapia não pode ser interrompida, radioterapia não deve ser interrompida, imunoterapia, tudo que é infusional não deve ser interrompido, a não ser que a equipe médica explicitamente diga que deve ser adiado ou interrompido, tá? Mas a regra é não, o tratamento deve ser continuado nesse momento e essas pessoas têm que ir ao centro. E assim como elas têm que ir ao centro para fazer a infusão, elas têm que fazer as suas consultas rotineiras. E as equipes médicas estão checando as agendas respectivas para ver quem é que pode ser poupado de vir ao hospital nesse momento ou de vir numa consulta nesse momento. Então, se uma paciente minha tiver que fazer uma infusão de quimioterapia, mas eu vi ela semana passada, talvez eu possa pular a vê-la semana que vem, desde que por telefone ela esteja bem, isso é perfeitamente plausível. Uma outra novidade, aliás, e isso saiu hoje, né, depois você pode falar um pouco mais sobre isso, é que neste contexto está sendo autorizada pelo menos a orientação por telemedicina de pacientes infectados ou sintomáticos, embora ainda não tenha sido regulamentado que pode ser feita uma consulta oncológica por telemedicina, é provável que isso venha a ocorrer, mas orientação telefônica de pacientes para evitar que estes tenham contato excessivo com pacientes, outras pessoas, gente no hospital, isso é perfeitamente plausível mesmo antes da regulamentação da telemedicina. Tá. Rafael, tem muita dúvida aqui que chegou para gente, tem gente aqui perguntando, detalhe do detalhe, né? Então, se ainda não começou o tratamento, se deve adiar ou não. Algumas perguntas específicas relacionadas, tenho Talmerceptin, vou fazer meu tratamento dia 27 de abril. Acho que são detalhes aí específicos por tipo de tratamento, né? Perfeito. Então, vamos lá. Quem está fazendo, por exemplo, essa medicação chamada Herceptin. Herceptin não é um quimioterápico, é uma terapia-alvo. Ela não é imunossupressora. Tá? Ela pode ser usada tanto no tratamento pós-operatório, adjuvante, quanto no tratamento da doença metastática. Pacientes com doença metastática, por si só, eles são considerados imunossuprimidos, então essa é uma população de um risco de manifestação clínica mais intensa do coronavírus, se por acaso eles pegarem infecção. Pacientes que estão tomando Herceptin na adjuvância, via de regra, estão tomando junto com, pelo menos numa fase, junto com quimioterapia. Nessa fase, o paciente também é potencialmente imunossuprimido. E aquelas pacientes que estão tomando Herceptin adjuvante já na fase sem quimioterapia, elas não têm, em princípio, uma imunossupressão importante. Elas devem manter o agendamento do Herceptin. O que pode ser que ocorra, por exemplo, é que isso seja modificado pelo centro de oncologia para uma injeção de Herceptin subcutâneo. Existe Herceptin subcutâneo, nós utilizamos, diversos colegas utilizam, a eficácia é exatamente a mesma,
E uma injeção subcutânea, obviamente, poderia ser feita em casa sem maiores dificuldades, tá? Mas isto somente o centro de oncologia específico pode decidir, o oncologista individual pode decidir. Então, o que eu recomendo para essa paciente é que ela converse com o centro de oncologia e veja se é plausível transformar isso numa injeção subcutânea, que eventualmente seja dada em casa ou que seja feita mesmo no hospital muito mais rápido, para que ela permaneça menos tempo no hospital. Tá? Imunoterapia. Pacientes que estão tomando pembrolizumab, nivolumab, são imunoterápicos usados via de regra para doença metastática. Nós ainda não temos informação sobre o efeito desta imunoterapia numa infecção de coronavírus ou na evolução de uma infecção de coronavírus que ocorre em vigência dessa imunoterapia e, portanto, neste momento, esses pacientes são considerados todos de risco porque eles já têm doença metastática, via de regra, de risco de uma manifestação mais agressiva, mas não sabemos como vai ser modulada a infecção pela imunoterapia. Esses pacientes devem continuar com a imunoterapia normalmente neste momento. Agora tem alguém falando do Kadcyla, né? Kadcyla é uma outra medicação que é o HER2. Essa medicação também não é imunossupressora via de regra, embora ela possa diminuir um pouco as plaquetas, mas não é considerado uma medicação imunossupressora. No entanto, o Kadcyla só é usado praticamente, ou na maioria das indicações, é para pacientes com doença metastática, que por si só são uma população de pacientes de risco. Então, elas não devem interromper de maneira nenhuma o Kadcyla. E para aquelas pacientes que estão tomando em adjuvância, depois de terem operado e tiveram uma indicação para trocar o tratamento por Kadcyla, com intuito curativo, também não deve ser interrompido esse tratamento, elas devem continuar aí fazendo a infusão. E mais uma vez, alguns centros estão se organizando para ir fazer infusões em casa, outros não, mas você não deve interromper o seu tratamento de maneira nenhuma por conta própria. Não diga eu não vou por medo do coronavírus, porque isso pode ser um erro bastante grave. Tem alguém perguntando bastante da anastrozol, Rafa. Anastrozol é um comprimido de hormonioterapia. Pacientes que estão tomando anastrozol na adjuvância, ou seja, sem evidência de doença, esses pacientes não são imunossuprimidos, deve continuar normalmente sua medicação e deve discutir com o seu médico sobre a periodicidade das visitas, se dá para esticar um pouco o intervalo entre as visitas. Pacientes que estão tomando para doença metastática, estas pacientes, pela doença metastática, elas são consideradas imunodeprimidas. Embora não seja necessariamente verdade que elas são imunodeprimidas, teoricamente o risco para elas é um pouco maior, mas o grau de preocupação de que uma manifestação do coronavírus nessa população seja mais grave é muito pequeno, tá? Pacientes que só tomam hormonioterapia sozinho, o anastrozol sozinho, via de regra não tem alteração na imunidade. O grande problema agora é que muitos pacientes que estão tomando hormonioterapia para doença metastática tomam junto com os hormonioterápicos uma outra classe de medicações que são chamados inibidores de CDK. Então, ribociclib, abemaciclib, palbociclib. Essas medicações, elas diminuem um pouco, pelo menos numericamente, diminuem um pouco a imunidade. A gente não sabe como vai ser a evolução de uma eventual infecção de coronavírus nessa população. Dito isso, não parece haver um aumento do número de outras infecções nessa população de pacientes. Então, eu não acredito que exista uma manifestação necessariamente mais séria nessa população. E vamos lembrar, independente de ser paciente com câncer ou não ser paciente com câncer, o que leva um paciente para o hospital é uma manifestação clínica mais intensa de um quadro gripal. Então, por exemplo, se você tem falta de ar ou febre com muita tosse, aí sim isso deve te encaminhar para o hospital, mas especificamente pacientes com diagnóstico de câncer, e aqui eu estou falando em tratamento com quimioterapia para um câncer ou em tratamento de um câncer metastático, se eles tiverem qualquer manifestação gripal, eles devem imediatamente entrar em contato com a equipe médica, não devem ir ao hospital antes de entrar em contato com a equipe médica, e contar sobre os sintomas e ver a pertinência deles irem imediatamente ou não para o hospital. Essa população sim nos preocupa mais do ponto de vista de uma manifestação mais aguda. Rafa, acho que, bom, vamos mudar só um pouquinho aqui de assunto, gente. Quem chegou agora e perguntou a respeito da quimioterapia, vale assistir desde o comecinho, ou se sobrar tempo a gente volta, mas o Dr. Rafael já deixou claro que a gente não, quem está em químio, quem está em rádio, quem está fazendo imunoterapia, não deve suspender o tratamento e procurar o seu oncologista e definir a melhor forma de vocês se cuidarem. Rafael, vamos falar de máscara. Eu acho que a questão da máscara ainda ela é um pouco polêmica, uso, não uso, qual é o paciente com câncer que tem que usar. Queria que você falasse um pouco disso.
A primeira regra é todo mundo que tem qualquer sintoma respiratório deve usar máscara, tá? Para quê? Não por si, mas para evitar infectar os outros. E isto vale para absolutamente qualquer pessoa com câncer, sem câncer, profissional de saúde, não profissional de saúde, deve usar máscara. Segundo o pessoal que está obrigatoriamente usando máscara nesse momento, são profissionais de saúde que trabalham num centro de saúde, onde eles potencialmente estão sendo expostos com uma maior frequência ao vírus, poderiam ser carreadores assintomáticos do vírus e estar transmitindo esse vírus. Então, hoje, nos hospitais, nos centros de oncologia, muito provavelmente a imensa maioria dos funcionários, eu não estou falando só de médico, enfermeiro, eu estou falando de recepcionista, de faxineiro, de copeiro, todos os funcionários nesses centros muito provavelmente estarão usando máscara, não para se proteger, mas mais para proteger o outro, tá? Além disso, alguém que vai examinar um paciente sabidamente com sintomas, seja confirmado de coronavírus, seja suspeito de coronavírus, essa pessoa que vai examinar um paciente deve se paramentar, aí sim, com avental, com óculos de proteção, com uma máscara adequada e assim por diante. Mas isso não é pertinente para os pacientes. Quem deve usar máscara? Quem tem sintoma gripal. Aliás, quem tem sintoma gripal não deveria chegar perto de nenhum outro ser humano, né? Exceto da equipe médica que eventualmente vai examiná-la. Então, não existe neste momento nenhum dado de que você usar uma máscara para andar na rua vá te proteger necessariamente de pegar uma infecção. O que eu percebo é que as pessoas têm uma sensação que, por estarem imunodeprimidos, que a máscara está protegendo, assim, sabe? Faz sentido? Nós não temos um dado para isso. Agora, no hospital, que é um lugar mais, entre aspas, contaminado, de fato a gente pôs todos os pacientes para entrarem lá com máscara, né? Eu diria que se tem um paciente sabidamente imunossuprimido, eu me sentiria mais confortável que ele usasse máscara, porque é uma população pequena e não vai, com essa população que é sabidamente imunossuprimida usando máscara, isso não vai retirar, vamos dizer assim, do mercado uma quantidade significativa que vai ter uma repercussão para aqueles que precisam. Agora, o que é errado é cada ser humano pegar uma máscara e começar a andar na rua de máscara, ir para qualquer lugar de máscara, porque se todo mundo usar máscara, que tem que ser trocada a cada 3 horas, não vai ter máscara suficiente para todo mundo. Então, isso é um erro, tá? Isso não deve ser feito. Para o paciente oncológico, que sabidamente é imunossuprimido, se ele se sente mais seguro com a máscara, ele pode até usar, embora nós não tenhamos um dado que comprove a proteção conferida pela máscara para essa pessoa. Tinha uma pergunta agora, Rafa, dela falando que ela trabalha no ambiente hospitalar, que ela teve câncer de mama há 1 ano, se ela deveria se afastar do trabalho. Essa é uma pergunta que eu tenho recebido com frequência, pacientes minhas que passaram pelo tratamento oncológico, que eventualmente estão tomando agora hormonioterapia apenas na adjuvância, que não tem evidência nenhuma de doença. A resposta é não. Nós não temos um dado de que trabalhadores do setor de saúde que tenham tido um câncer no passado e não tem evidência nenhuma de doença agora, que eles tenham um nível de risco maior do que a população geral. Mas isso você pode discutir individualmente, porque existem particularidades diferentes, pode discutir individualmente com o seu médico. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma amiga pessoal minha, que chegou uma época a ser paciente minha, que tem uma doença das plaquetas. As plaquetas caem cada vez que ela pega uma infecção. Qualquer infecção, mas principalmente infecções virais. Então, para ela, seria muito ruim que ela pegasse uma infecção que baixa as plaquetas, aí ela tem que ir para o hospital para tomar corticoide, ou eventualmente o corticoide também tem uma dúvida hoje em dia, se ele não poderia causar uma certa piora numa manifestação da infecção e assim por diante. Então, ela é alguém que deve permanecer afastada de zonas de risco, áreas de risco, né? Uma outra paciente minha que terminou há pouco tempo, relativamente pouco tempo, o tratamento, foi convocada para uma campanha num hospital público de atendimento de pacientes com suspeita de gripe. Então, eu não quero uma hiperexposição de uma paciente que terminou recentemente o tratamento a pessoas com infecções virais, sabidamente. Mas, dito isso, para essa pessoa que é uma funcionária, que teve um câncer no passado, que não toma medicação nenhuma ou toma hormonioterapia, a história dela é suficiente para liberá-la ou fazer com que ela seja excluída, vamos dizer assim, do trabalho hospitalar? A resposta é não. Lamentavelmente, por bem ou por mal, na verdade, todos nós que optamos por uma profissão na área da saúde, temos que arcar, de certa forma, com o risco atribuído a isso, né?
Ela está insistindo aqui, mas acho que a pergunta é boa. Quanto tempo, né, um paciente que termina a quimio, a rádio, tratamento aí mais sistêmico, que ele sai do grupo de risco? Isso depende muito de que quimioterapia o paciente usou e para que doença ele usou. Então, um paciente com linfoma ou leucemia que tratou e terminou há 3 meses, eu ainda diria que esse paciente não está com a imunidade normal. Um paciente que fez um transplante de medula óssea provavelmente nunca vai ter uma imunidade normal, embora ele possa estar curado. Pacientes com cânceres mais comuns, coloretal, pulmão, mama, etc., com certeza 6 meses depois do término do tratamento quimioterápico, esses pacientes têm uma imunidade normal. Eu vou fazer um parênteses aqui, excetuando aqueles que, por exemplo, tomaram quimioterapia lá atrás, vamos pensar câncer de pulmão, tomou quimioterapia lá atrás, a doença recidivou e eles tomam só um comprimido de uma terapia-alvo hoje. Não é o comprimido de terapia-alvo que submete eles a um risco maior. O que está submetendo eles a um risco maior é um câncer metastático de pulmão, que faz com que eles sejam de um grupo de risco com uma manifestação clínica mais agressiva. Tá. Bom, tem bastante pergunta aqui. Acho que essa questão de interrompe a quimio, se é grupo de risco, se não é grupo de risco. Tem gente perguntando se tem 3 mil neutrófilos, se ele está imunodeprimido ou não. Tá. Assim, eu não vou conseguir discutir cada número, se está imunodeprimido ou não. Neutrófilos provavelmente tem pouco a ver com a imunidade antiviral. São os linfócitos que combatem o vírus. Mas, obviamente, que um paciente imunossuprimido com uma diminuição de neutrófilo, que a gente chama de neutropênico, tem um risco geral de infecções mais sérias. Então, a gente se preocupa com essa população de pacientes, obviamente, tá? Você sabe, Saibas, aqui eu acho que é sessão bola de cristal, né? Você tem ideia de quanto tempo a gente vai ficar ainda de quarentena? Nós não temos a menor ideia, tá? Quem disser que sabe está chutando. Na China, ontem, pela primeira vez, teve 24 horas sem nenhuma infecção, sem nenhuma transmissão de vírus dentro da China. Vieram pessoas de fora com vírus. Mas vamos lembrar, a realidade é diferente, o clima é diferente, a densidade humana é diferente, as restrições numa ditadura são diferentes do que aqui. Então, eu não assumiria necessariamente que aqui vai acontecer o que aconteceu lá. Hoje, um banco de investimento, na verdade, fez uma projeção de 3 cenários possíveis sobre a infecção com ou sem restrições maiores e estimaram que o pico de infecções ocorrerá aí na segunda quinzena de abril. Mas isso eu diria que ainda é, de certa maneira, uma especulação. Rafael, eu acho que ontem eu conversei um pouco com o Dr. Gonçalo e ele falou muito isso, né? Essa questão de que a gente não está vivendo uma crise econômica, ele fala que a gente está vivendo um momento grave de crise sanitária, com impactos, né, sociais e econômicos gravíssimos. Né? E o que ele trouxe, que eu acho que é um ponto sério para a gente pensar, é que talvez até agora não tenha tido nenhum país que tenha o tamanho da desigualdade social que a gente tem. Né? Então, assim, porque acho que essa talvez seja a maior angústia, né? Ele falou, tem que fechar tudo, mas como é que você fecha tudo, né? Tem a pessoa que sai de casa de manhã para arrumar a comida que ele vai comer à noite. Isso, né? Como isso. É que você fecha esses comedouros, que são lugares onde as pessoas comem na rua, né? Essa é a grande tragédia no nosso meio, é que o impacto, quando a gente vê, por exemplo, o impacto na Itália, no norte da Itália, embora a infecção esteja causando uma tragédia terrível, todo mundo que precisa se locomover, virtualmente todo mundo tem carro, tem meio de transporte próprio e assim por diante. Não existe gente passando fome e não irá existir gente passando fome. No Brasil, é como o Gonçalo Vecina disse ontem, aliás, ele é uma pessoa extraordinariamente séria, eu recomendo que todo mundo assista a entrevista se ela tiver postada. No Brasil, nós temos gente que trabalha de dia para poder jantar de noite. E a gente tem que ter um olhar social para essas pessoas assim, torcer para que neste contexto de uma tragédia sanitária, vamos dizer assim, ou da saúde, que a gente aprenda a ter um pouco mais de solidariedade humana para ajudar essas pessoas. Então, quando o governo lançar programas assistencialistas neste contexto, vamos tomar muito cuidado para não criticar isso, porque neste contexto, assistencialismo talvez é a última reserva que a gente tem para ajudar pessoas a não morrerem de fome, não morrerem por outras causas, né? Então, nós ainda não temos, de fato, no mundo, um país com uma população pobre grande, como é o Brasil, que tenha sido afetado maciçamente pelo coronavírus. Nós vamos ver o que vai acontecer aqui, o que vai acontecer na Argentina agora. O Dória fez uma coisa, né? Ele já suspendeu o pagamento de IPTU
né, para famílias bem pobres. Rafa, tem uma pergunta também aqui que eu acho que vale muito a pena você falar, que as pacientes estão com muita dúvida com relação à ida a tomar a vacina do H1N1, que vai começar essa campanha, né? Esse é um problema grande, porque o que acontece é que a hora que se adianta uma campanha, todo mundo quer ir correndo tomar a vacina no mesmo dia, e isso vai fazer uma aglomeração, que é justamente o que nós não queremos, aglomerações, né? Aí o governo do estado está negociando com as redes de farmácia para ver se a vacinação pode ser distribuída também nas farmácias, para que com isso se consiga diluir um pouco essa densidade demográfica indo desesperadamente atrás da vacina. Então, quem tem a indicação de vacina, obviamente, são pessoas de idade mais avançada, pessoas com doenças crônicas, pessoas do setor da saúde, e mais do que, assim, não é que a gente tem expectativa de que a vacina da gripe vai proteger essas pessoas do coronavírus, não vai de maneira nenhuma, mas vai tirar um fator confundidor. Por quê? Porque uma vez que a população de risco seja vacinada, se esta população tiver sintoma, é mais provavelmente decorrente do coronavírus, e essa população deveria ser colocada em quarentena com mais intensidade ou com mais afinco, né? Mas existe a recomendação, a gente recomenda que se cheque diariamente quando e como vai começar essa vacinação na rede de farmácias, e eu sugeriria, a mesma coisa que eu vou sugerir para os meus pais, é de ir em horários bizarros na farmácia, ir às 6 da manhã, ou às 5 da manhã numa farmácia 24 horas, ou às 9 da noite, ou às 10 da noite, num horário que não é de pico, para tomar a vacina num lugar menos lotado. Então, não se deve concentrar todo mundo no horário comercial nos postos de saúde. E lembra, transporte público é outro lugar onde você poderia ter um risco grande de exposição ao coronavírus, e a gente tem que fazer absolutamente de tudo para que a população que é justamente a elegível para vacinação em massa para a gripe não seja aquela que vai se expor maciçamente a aglomerações em busca dessa vacina. Tem até uma pergunta curiosa aqui, da pessoa perguntando, quando a gente fica vendo aí, né, as imagens de como foi na China, o pouco do que a gente vê é todo mundo literalmente de máscara. Assim, posso só responder uma pergunta aqui? Por que essa diferença, né? Deixa eu só responder uma pergunta que eu vi na telinha aqui. Exames de rotina, é melhor adiar? A resposta é sim. Exames de rotina devem ser adiados. Cirurgias eletivas devem ser adiadas. Tudo que pode ser adiado sem risco para o paciente deve ser adiado neste momento, tá? Vários hospitais cancelaram a agenda cirúrgica de tudo aquilo que não é câncer cardiovascular ou coisas urgentes, fraturas, etc. Tá? Tudo que é eletivo deve ser adiado. Agora, em relação à tua pergunta da diferença, por que na Ásia existe essa... A gente vê todo coreano andando com a máscara, todo chinês em determinadas regiões andando com a máscara. Obviamente que quando você tem uma densidade de infecção muito grande, você não sabe quem está, quem não está infectado. Você pode ter sido infectado e ser assintomático e estar disseminando a infecção. Então, vai chegar um momento onde possivelmente o ideal seria que toda a população usasse para não continuar comunicando, não continuar transmitindo, entendeu? Só que nós não temos uma estrutura para que cada ser humano troque de máscara 6 vezes por dia, 7 vezes por dia. Nós não temos máscara suficiente para isso, então nesse momento nós temos que priorizar. Aliás, é o mesmo motivo pelo qual, acertadamente, o ministro afirmou que nós não temos como testar todo mundo para o coronavírus, fazer o teste maciço, porque isso seria um desperdício de recursos estritamente necessários para equipar o sistema de saúde nesse momento, para acolher toda a população que vai precisar de assistência médica, ventilação mecânica e assim por diante. Óbvio que seria ideal seguir o que a Organização Mundial de Saúde recomendou, que é a testagem maciça de qualquer pessoa com o mais mínimo sintoma, mas isso é inviável no Brasil. Nós temos, neste momento, demora no resultado dos testes de até uma semana. Então, aquele teste já não me serve mais muito, entendeu? Então, não faz sentido, neste momento, no nosso meio, no Brasil, com os recursos do Brasil, fazer testagem indiscriminada de coronavírus. Rafael, você já teve algum paciente oncológico seu com corona? Eu tenho uma paciente que eu pedi para não ir no hospital testar, eu tenho bastante certeza de que ela está com coronavírus. Ela está em casa, uma paciente que teve um câncer de mama e tomou quimioterapia 1 ano atrás. Atualmente ela toma hormonioterapia, ela me ligou, estava com dores musculares, dor de garganta, teve 1 dia ou 2 de um pouco de febre, não chegou a ter falta de ar. Diariamente a gente troca mensagem umas 2 vezes por dia, pedi para ela subir, descer a escada 2 andares, ver se ela ficava com falta de ar, ela não estava. Então, assim, o que eu ganho
sabendo que ela está com coronavírus, mandando ela vir para o hospital com Uber, voltar com Uber, entrar num pronto-socorro, colher um exame, submeter o pessoal da área médica a um risco adicional de se expor a uma pessoa infectada, não faz sentido. Ela trabalhou um dia inteiro na mesma mesa de trabalho com uma pessoa que acabou sendo diagnosticada com coronavírus. Eu não tenho muita dúvida que ela tem coronavírus. E no fundo, hoje eu já falei com ela, ela está melhor e deve nos próximos dias ficar assintomática. Lembrar que quem tem uma infecção deve ficar aí 14 dias em quarentena, tá? E óbvio, o ideal é que depois que se resolvam todos os sintomas, tenha aí um intervalo significativo. Então não adianta, eu comecei com o primeiro sintoma 14 dias atrás e hoje já fazem 14 dias eu continuo tossindo, eu vou simplesmente sair da quarentena. Não, você tem que ter a resolução completa dos sintomas aí e ficar 14 dias afastado. Eu acho que só juntando com aproveitando o caso da sua paciente, qual a orientação dela ficar em casa com relação aos familiares? Ela tem que ficar sozinha em casa, ou idealmente sozinha no quarto, usar um banheiro só ela, usar a louça só ela, todo dia trocar a roupa, pôr a roupa dela na máquina, e ter o mínimo contato possível. É muito simples eu dizer, fique sozinho você numa casa. Quem é que tem 2 casas para ficar o resto da família? Ninguém. Então, a realidade é que ela vai ter que compartilhar a casa com o restante da família, mas que ela fique restrita a um quarto, um banheiro e com o mínimo contato possível, que todas as pessoas que entrarem no mínimo contato com qualquer coisa que ela tenha mexido, que usem álcool gel, lave a mão com água e sabão. A gente está falando muito de álcool gel, só porque é fácil de carregar. Mas, no fundo, lavar as mãos adequadamente com água e sabão é tão bom quanto. O doutor Gonçalo até pediu ontem para mais lavar a mão do que usar álcool e deixar o álcool para os profissionais de saúde. É isso mesmo. Rafael, as pessoas estão perguntando aqui a idade da sua paciente que está com corona, se ela tinha outras comorbidades. Mas eu também queria que você falasse um pouco, assim, do paciente com câncer que também é idoso. Tá, então a minha paciente ela tem uns 30, se eu me lembro bem, 34, 36 anos. Ela não tem nenhuma outra comorbidade, super saudável, mas vamos dizer que ela tivesse 56 anos e que ela tivesse um pouco de hipertensão. Ainda assim, o quadro, a evolução seria a mesma, teria tomado a mesma conduta, né? Agora, em relação à população idosa e com câncer, aí nós estamos lidando, sem dúvida, numa população de um risco de manifestação mais grave de uma eventual infecção por coronavírus, e essa é a população que a gente precisa ficar de olho. O que é ficar de olho? Quer dizer que obrigatoriamente vai para o hospital? Não, não é obrigatório ir para o hospital, mas esse paciente, ao menor sinal de que existe uma descompensação clínica, eu vou pedir para vir ao hospital, ou eventualmente a gente vai pedir para algum parente designado ir na casa visitar 2, 3 vezes por dia para ver como o paciente está, ver a frequência respiratória, ver a frequência cardíaca e assim por diante. Então a gente precisa ficar mais de olho. Isso não quer dizer que todo paciente com histórico ou diagnóstico de câncer acima de 65 deva correr para o hospital na primeira tosse que ele tiver. Não deve, tá? Deve falar com a sua equipe médica. Aliás, nos últimos dias, embora seja profundamente estressante, a gente tem atendido, respondido mensagem por WhatsApp, atendido telefone. Eu diria que pelo menos aí de 40 pacientes por dia a gente responde alguma dúvida, seja telefone, seja WhatsApp, seja e-mail. Tem sido bastante estressante. E eu peço aos pacientes que, por favor, tenham um pouco de paciência aí com o humor dos seus médicos, equipes médicas, porque realmente está uma situação bastante tensa para todos nós. O que muda? Você até falou um pouco aí da aprovação da telemedicina, que ainda não é telemedicina, é a teleorientação. Isso pode ajudar, por exemplo, porque para mim acho que é bem complexo o que é até onde vai a teleorientação, que horas começa a teleconsulta, que não pode ainda. Teleorientação seria o que eu estou fazendo com esta paciente que está com sintomas. Ela me manda mensagem, me liga, eu falo por vídeo, etc. Isso é uma orientação, e isso sempre existiu, independente de ter regulamentação ou não. Agora, neste momento, imagina o seguinte: eu tenho pacientes que eu precisaria conversar, precisaria ver, e, no entanto, eu prefiro que eles não venham ao hospital. Mas seria a hora deles terem uma consulta, de eu falar tete a tete, obviamente, idealmente, que eu pudesse examiná-los. E eles não podem vir pelas mais diversas situações relacionadas à pandemia. O ideal seria que, no mínimo, a gente pudesse fazer uma consulta virtual. Isto é o ideal? Não, isto não é o ideal. Mas imagina alguém que foi se isolar no interior ou que está fora de São Paulo
e que normalmente viria para uma consulta, pegaria um voo, ou pegaria um ônibus, ou pegaria um trem, ou pegaria um carro para vir até aqui. E agora não tem esse transporte público. E eu ainda quero conversar com este paciente. Eu poderia fazer essa consulta por vídeo, apesar de eu não estar examinando o paciente? A resposta é eu poderia, só que isso não está regulamentado. Hoje em dia não é permitido ainda fazer isso, e isso não tem o valor de uma consulta, nem do ponto de vista de cobrança, que não é a questão mais importante, mas do ponto de vista legal, documental. O que eu falo por telefone não constitui uma consulta médica. Isso tem que ser regulamentado, isso já deveria ter sido aprovado, em vários países já é permitido, na China existe há muito tempo. Telemedicina, que inclui várias modalidades, tem que ser aprovado, e neste momento de crise é mais urgente ainda que se aprove teleconsulta para todas as especialidades necessárias, tá? Então não é porque doenças endocrinológicas não constituem necessariamente urgências que o paciente diabético não deve conversar com o seu endocrinologista. Deve sim conversar sobre o resultado dos exames de sangue, deve sim modificar a recomendação de medicações. Isso tem que ser permitido, assim como vai ser necessário permitir agudamente durante a crise que eu faça uma receita, eu fotografe essa receita com meu carimbo, mande a foto para o paciente imprime a foto da receita e vai numa farmácia. Isso tem que valer, porque caso contrário o paciente vai ter que pegar um Uber ou pegar um táxi, vir até o hospital, expor os outros ou se expor à infecção, voltar de táxi ou de Uber, ir numa farmácia, né? Então isso não faz sentido. Neste momento de crise é necessário que se aprove a telemedicina com consultas online e é necessário que se aprove a transmissão de receitas por fotografia. E se a farmácia quiser checar com o médico se de fato ele emitiu aquela receita, eles têm toda a autonomia para ligar para o médico na mesma hora e dizer, olha, eu estou com um paciente aqui que está com uma receita supostamente tua, você confirma a veracidade, confirma e acabou. Você sabe que eu conversei um pouco até com a Cláudia Colucci, ela falou que existe ainda uma esperança de que, como o Ministério da Saúde tem que regulamentar isso, e que na regulamentação do Ministério da Saúde saia alguma coisa diferente do que o CFM propôs ontem. Correto. Então, muitos médicos entraram em contato com autoridades para tentar, não vou dizer pressionar porque dá uma impressão ruim, mas não tentar chamar a atenção para a necessidade de o que vai ser liberado não ser só relacionado à orientação da infecção pelo coronavírus. Isso seria um erro. Rafa, sabe, eu vou de novo fazer sessão bola de cristal. Mas acho que tem uma confusão grande aí com relação à cloroquina, né? Que é esse medicamento aí que explodiu ontem, que parece que é um medicamento para malária e que teve o pronunciamento do Trump. O que isso significa na prática, assim? Então é o seguinte, nós não temos até o momento nenhum tratamento sabidamente eficaz contra o vírus. E aí existe um pequeno estudo que eu não li, mas eu vi resenhas a respeito, onde trataram um grupo de pacientes com cloroquina, que é uma droga antiga, baratíssima para malária, associado a um antibiótico, que é a azitromicina, que também é um antibiótico relativamente barato, disponível em qualquer lugar do mundo. E essa associação teria eliminado ou teria feito o grupo de pacientes melhorarem, todos eles melhoraram do quadro da virose dentro de 6 dias. Agora, isto não quer dizer que a cloroquina e a azitromicina é que mataram o vírus. Estes pacientes melhoraram de uma infecção viral como coincidentemente poderiam ter melhorado sem estas duas medicações. E eu não estou minimizando este achado. É possível que se confirme que essa combinação trata de fato a infecção pelo coronavírus ou trata a manifestação clínica do coronavírus. Isso está sendo testado prospectivamente agora. Nos Estados Unidos, o que eles fizeram é liberar para que todo mundo que quiser usar essas medicações praticamente possa usar, e isso está sendo coletado como dado, mas embora eu não queira jogar um balde de água fria, porque eu não posso dizer que não funciona, eu não tenho dado para dizer que não funciona, eu só chamaria atenção para que a gente tenha um pouco de cautela em relação a dizer, ok, está solucionado o problema, eu vou encher minha casa de cloroquina, vou lá comprar tudo que tiver, aliás, já acabou nas farmácias, e isso vai ser a solução. Temos que tomar cuidado, isso é uma infecção viral, nós não sabemos se a cloroquina junto com a azitromicina vai, de fato, reverter infecções ou evitar a progressão de infecções para um quadro clínico mais grave. E a vacina?
A vacina está sendo, diversas vacinas estão sendo testadas em diversos países, só que o processo de desenvolvimento de qualquer vacina demora meses, no mínimo, na melhor das hipóteses. Primeiro você tem que ver segurança disso, isso se testa num grupo de pacientes, depois você analisa a eficácia, e aí você vai dizer, mas vamos testar mesmo sem saber a segurança e eficácia indiscriminadamente, o que a gente tem a perder? Nós temos muito a perder. Vacinas mal feitas podem causar mais mal do que bem, então isso tem que ser feito de maneira sistemática, cuidadosa. Já a cloroquina e a azitromicina, qualquer um compra na farmácia e você pode dizer, vou tomar aqui que eu tenho a perder. Olha, tem alguns efeitos da cloroquina, tem alguns efeitos da azitromicina, mas não costuma ser nada terrivelmente grave. Tá? Mas eu não recomendaria fazer isso empiricamente. Assim. Então a vacina ainda vai demorar meses. E se você me pergunta, eu tenho uma esperança muito maior depositada no desenvolvimento de uma vacina que vai ser talvez disponibilizada daqui a alguns meses ou vários meses, do que eu tenho esperança de que alguma droga que já existe consiga eliminar o vírus. Eu tenho uma dúvida quanto a isso. Voltando um pouquinho nessa questão de não testar todo mundo, né? Acho que talvez essa é uma outra angústia que todo mundo fica, né? Você sente algum sintoma, tô com febre, tô com tosse, por que não testar, né? Por que não sair correndo e ter certeza que eu tenho? Olha, porque para ter certeza que você tem, você teria que ir para um centro hospitalar, ser examinado, receber indicação, colher com um cotonete da boca ou do nariz secreção, para mandar. E neste processo, se você tem uma infecção, que virá a ser confirmada, você estará submetendo outros seres humanos em volta de você a um risco de uma infecção que eles não teriam se você não tivesse saído de casa. E segundo, se você não tem a infecção, você vai estar se submetendo a um risco de entrar num ambiente onde existem pessoas com infecção. E você vai pegar uma infecção potencialmente que você nunca teria sido exposta se você tivesse permanecido em casa. Então, embora para o isolamento seja muito melhor eu convencer alguém a ficar isolado absolutamente no seu quarto, com base num teste positivo, embora o isolamento seja mais fácil de convencer com base num teste positivo, não existe kit suficiente. Neste momento está demorando entre 3 e 7 dias para eu ter o resultado. Nesses 3 e 7 dias nós vamos estar na mesma situação que nós estávamos antes, ou pior, porque você pode ter passado para outras pessoas a infecção ou adquirido uma infecção que você ainda não tinha por ter ido a um hospital. Né? Então, se tivesse teste para todo mundo, muito provavelmente a gente venderia o teste na farmácia, mandaria cada um raspar a sua mucosa do nariz, enfiar o cotonetezinho e mandar pelo correio. Mas não é isso que nós temos no Brasil e não é nisso que nós devemos gastar dinheiro. Nós devemos gastar recurso preparando o sistema público para receber os 75% da população que não tem acesso à saúde suplementar e aqueles hospitais privados preparando a sua rede para atender a população dos 25% que tem saúde suplementar. E também para esta rede de saúde suplementar não existe ventilador suficiente para acolher todo mundo se ocorrer um pico grande, um pico agudo de infecção nesse momento. Foi exatamente o que o doutor Gonçalo falou ontem, que acho que é a hora de existir um esforço aí dos dois lados, do SUS poder contar com a rede privada e da gente começar a criar uma única fila, né? A fila que vai atender o paciente brasileiro. E não, porque ele fala, o SUS não vai dar conta, a rede vai precisar do apoio da rede privada para a gente tentar minimizar aí todos os riscos, né? Dependendo da velocidade de crescimento da curva, nenhum nem outro sistema vão dar conta. Não é que um vai poder ajudar o outro, nenhum vai dar conta, simplesmente, simples assim, né? Neste momento, a gente começou a ver a infecção chegando no Brasil, obviamente de fora do Brasil, o que implica em pessoas que têm mais recurso para terem estado fora do Brasil para começo de conversa. Mas isto, obviamente, que vai disseminar para a população como um todo e não vai ter barreira econômica, barreira social, barreira cultural, nenhuma barreira. Né? Isto vai se disseminar. Tem dúvida aqui de paciente falando, então só vou para o hospital, só vou para o PS mesmo, se eu tiver com algum sinal e sintoma e de repente não conseguir contato com o meu médico, né? Exato. E paciente com câncer é isso. E paciente sem câncer não é qualquer sinal e sintoma. Se você tem falta de ar, se você tem muita febre, muita tosse e dificuldade para respirar, aí você vai para o pronto-socorro. Para o paciente com câncer, óbvio, a gente tem que tomar um cuidado. Então, esse paciente é de risco, se ele tiver um pouco de falta de ar ou está com febre e tosse, isso já é sugestivo. Não conseguiu contato com a equipe médica, vá ao centro
médico para ser atendido, de preferência um centro médico onde você seja conhecido de alguma equipe oncológica. Obrigada, Ju. Acho que o que a Ju acabou de falar aí para todo mundo é verdade. A gente já falou várias coisas, a gente falou de máscara, falou de vacina, né? Falou da questão do grupo de risco, falou de a questão muito importante de postergar ou não alguns tratamentos, o que pode ser postergado. Então, pode deixar que a live vai ficar salva sim. E a gente está ainda vendo algumas formas de conseguir salvar a live e depois compartilhar lá no Face, porque agora a gente não está conseguindo mais fazer lives presencial, então a gente está usando essa ferramenta que por enquanto só o Instagram tem. Acho que precisa fazer aí um pedido para o Facebook para ele liberar lá no Facebook também, né? Para todo mundo poder ampliar o acesso a toda tanta informação. O que mais, Rafael, que você acha que seria importante a gente compartilhar? Estou olhando aqui algumas coisas. Para quem consegue ler inglês, eu vou recomendar um aplicativo. Na verdade, você pode até disponibilizar aquele link que eu te mandei no portal do Oncoguia, e vocês vão entrar e adicionar nos contatos de vocês a Organização Mundial de Saúde, uma determinada página da Organização Mundial de Saúde. Uma vez que você adiciona como contato, eles pedem para você mandar um oi. Você manda um oi, e aí eles te mandam um menu, um leque de opções de informações atualizadas da Organização Mundial de Saúde. Não preciso nem checar para dizer que o que está lá está certo. Para você coletar informação de como se proteger, regras para viajar ou não viajar, como fazer higienização, quem deve, quem não deve usar máscara, como usar, como não usar e assim por diante. Tem os dados diários de atualização de todos os países. Tudo está sendo atualizado, dados estatísticos. Uma coisa que eu acho que vale a pena falar é: por que tanta histeria se no Brasil até agora tem menos de 1.000 casos confirmados e nós somos 200 milhões de pessoas? E a resposta é, primeiro, o dado de quem está confirmado é um dado sabidamente defasado estatisticamente, e mais do que isso, a imensa maioria de quem está com infecção tem mínimos sintomas, não colheu o exame e vai ser desconhecido como tendo sido alguém que se infectou, tá? Então, aquele número de menos de 1.000 pacientes não quer dizer absolutamente nada. Existem muitos milhares de pacientes na população que estão com o coronavírus e podem ter sintomas ou não ter sintomas, e mesmo não tendo sintomas, existe descrição de potencial transmissão. Eu falo isso para apavorar alguém? Não, de maneira nenhuma falo para apavorar. Isso é um fato. A imensa maioria dos pacientes que se infectarem vão ter um quadro gripal sem maiores consequências. Mas eu falo isso para chamar a atenção de vocês de por que é tão importante parar de encher praças, parar de encher bares, parar de fazer happy hour, parar de se juntar à aglomeração familiar, parar de fazer almoço em família no sábado e domingo. Por quê? Porque tem gente que não testou, que não tem sintoma, mas está com o vírus e pode estar transmitindo, tá? Então, a estatística, eu não sei quanto que ela ajuda de fato, embora todos os países estejam publicando as suas. A estatística, obviamente, da mortalidade é muito importante, dá uma ideia boa para a gente, mas, por exemplo, se você comparar a China e a Itália, você vai ver que enquanto na China morreram aproximadamente 2 ou 3% de todas as pessoas que tiveram documentadamente a infecção, na Itália esse número está muito maior. Quer dizer que a saúde da Itália é muito pior que a da China? Não, não quer dizer isso. Simplesmente quer dizer que proporcionalmente na Itália se checou menos casos em relação à mortalidade do que na China, onde eles checaram mais gente, entendeu? Em relação à mortalidade. E além disso, dados estatísticos às vezes são manipulados. Então, assim, não se atentem demais à estatística de quantos casos tem. Atentem-se a tentar evitar contato com outras pessoas e se manter em isolamento. Se eu puder pedir uma coisa fique em isolamento, seja na sua casa, seja em outro lugar. Fique em isolamento. Isso é terrível pedir para uma mãe parar de ficar saindo com as crianças, encostando, beijando, etc. Mas é isso que é para fazer. É o mínimo contato pessoal possível. É para ter medo? Olha, eu acho que é para ter medo. Quando a gente não tem medo, a gente relaxa em relação às coisas. E a gente não pode relaxar em relação ao coronavírus. Não é para ter pavor, não é para ficar apavorado e desesperado, mas é para ter responsabilidade. Quando a gente falava em responsabilidade social, às vezes isso queria dizer, não, minha responsabilidade social em manifestos doando dinheiro para ONGs ou para isso ou para aquilo. Hoje, a responsabilidade social tua é evitar contato com outras pessoas, orientar pessoas idosas a evitar contato, proteger os idosos, proteger os doentes de contato com pessoas
que porventura tem infecção do coronavírus e ter solidariedade. Eu acho que talvez a melhor coisa que possa sair dessa situação toda é um aumento de solidariedade humana. Então, se o teu vizinho é um idoso que está com medo de sair de casa para fazer compra das coisas necessárias, pergunta o que ele precisa, vai lá, compra, deixa o saquinho na porta, higieniza a tua mão antes e depois, pede para ele higienizar a mão dele antes e depois de mexer naquilo, ajuda ele. Então, eu acho que a solidariedade talvez possa nos ajudar bastante nesse momento. O Dr. Gonçalo usou o termo um medo responsivo. Um medo responsivo e responsável, é isso. Não acho que a gente possa minimizar isso. E aquela pessoa que minimizar isso aqui, ou tem má fé, ou tem uma dificuldade de compreensão da gravidade, tá? Então, vamos levar isso aqui muito a sério, que certamente é o quadro mais sério que ocorreu no mundo, pelo menos desde que eu nasci, com certeza isso aqui é a coisa mais séria. Talvez aquelas pessoas que passaram pela Segunda Guerra Mundial digam que aquilo era infinitamente mais trágico e mais dramático, e eu acredito nisso. Mas para nossa geração, eu acredito que isso aqui provavelmente vai entrar como o episódio mais sério ao longo da nossa vida no mundo como um todo, né? Sem barreiras. Rafa, acho que a gente pode ficar por aqui, né? As perguntas estão chegando bastante repetidas. Vou convidar todo mundo a assistir a live desde o começo. Rafael falou bastante sobre grupo de risco, sobre a questão de postergar o tratamento. Acho que tem muito, né? Tem muito detalhe aí de quem é grupo de risco. Acho que dá uma sensação de ter uma dúvida grande aí, né, Rafa? Deixa eu tentar responder então isso. Então, quem é considerado grupo de risco? Então, quem tem doença pulmonar obstrutiva crônica, aqueles grandes fumantes, usuários de bombinha, não para asma leve, mas usuário de corticoide oral, usuário de bombinha, etc., que fumaram muito, são grupo de risco. Cardiopatas grandes, então aquele paciente que passou por uma revascularização cardíaca, etc. Grávidas são consideradas grupo de risco. Imunossuprimidos são considerados grupo de risco. Quem são imunossuprimidos? Pessoas que tratam de HIV, pessoas que passaram por transplante de órgão ou transplante de medula óssea, pessoas que tomam imunossupressores para doença reumatológica, por exemplo, e pacientes com câncer. Entre os pacientes com câncer, pacientes que passaram por grandes cirurgias oncológicas, pacientes que estão em tratamento radioterápico. Peraí. Quando você fala passaram por uma cirurgia oncológica, é quanto tempo atrás? Recente. Eu diria nos últimos 2 meses, de 2 meses para cá. Tá? Que estão se recuperando de um ato cirúrgico grande. Pacientes que estão em quimioterapia, pacientes que estão tomando inibidores do chamado CDK, que é uma medicação usada para câncer de mama, algumas pacientes com câncer de mama metastático, pacientes, mais uma vez, que passaram por transplante de medula óssea por conta de uma doença hematológica, tá? Então, e pacientes com câncer ativo, com doença metastática. Este é o grupo de pacientes com imunossupressão, e nós não temos um dado de que nessa população vai ter mais infecção com coronavírus. O que aparentemente existe é o risco de uma manifestação mais agressiva nessa população de pacientes. E por que eu estou falando aparentemente? Porque isto tudo está sendo concluído com base numa publicação chinesa de 18 pacientes. Né? Dos 18 pacientes com câncer que pegaram a infecção, houve uma taxa de mortalidade, de quadro clínico muito agressivo, muito maior do que aquela proporção observada entre saudáveis, entre aspas. Mas nós não temos um dado objetivo ainda de que a população com câncer necessariamente vai evoluir pior. Mas existe conceitualmente uma expectativa de que isso seja verdadeiro. Tá? Tem a turma do oncohematológico entrando aqui, falando de ibrutinib. Qualquer doença oncohematológica, leucemias, linfomas, mieloma múltiplo, qualquer um deles é grupo de risco, independente do tratamento e que esteja sendo feito. Então, ibrutinib, todas essas terapias-alvo atuais, não é que elas necessariamente vão imunossuprimir. A tua doença já faz com que você seja imunossuprimido potencialmente. E aí, acho que a pergunta que já tinham feito, mesmo que não tiver com tratamento ativo, terminou o tratamento há um tempo, tem um tempo para ele deixar de ser imunossuprimido ou não? A resposta é sim, e varia de que tratamento ele usou. E varia tanto que eu não me atrevo a dizer 3 meses, 6 meses ou 1 ano. Depende. Então, por exemplo, existe anti-CD20, uma medicação chamada Mabitera, usada em
num subtipo de linfomas B. Pacientes que terminaram uma bitera demoram muitos meses para recuperar a sua imunidade. Aliás, essa medicação pode ser, essa classe de medicações pode ser usada em artrite reumatoide, entendeu? Em outras doenças. Então, eu acho que individualmente você deve perguntar ao teu médico se você é considerado grupo de risco. Mas eu diria que pacientes, na dúvida, que tiveram um quadro de câncer, devem se considerar grupo de risco até consultar seus médicos. Essa é boa, Rafa. Ó, sobreviventes de câncer em geral, é um grupo de risco ou só nestes casos? Não, sobreviventes de câncer não são necessariamente grupo de risco. Doação de sangue, Rafa. O paciente oncológico deve tentar fazer ou qualquer pessoa? Paciente com câncer não pode doar sangue nem se quiser, nunca vai poder doar sangue. Teve um câncer, isso exclui eles da possibilidade de doação de sangue. Aliás, é uma boa chamada essa neste momento. Não é que para coronavírus precise de transfusão de sangue de maneira nenhuma, mas precisa de transfusão de sangue para outras inúmeras doenças e cirurgias, e os estoques no Brasil estão muito baixos porque as pessoas pararam de ir aos bancos de sangue para evitar transporte público e assim por diante. Agora, a parte boa disso é que cirurgias não eletivas que eventualmente requereriam sangue também estão diminuindo, então eu acredito que a demanda vai diminuir um pouco, mas aquele que puder doar sangue sem, para isso, se expor ou expor os outros excessivamente, deve fazê-lo. Ouviu a resposta, né, linda? Rafa, acho que vale falar aqui um pouco da questão do que cada um pode fazer para ajudar. Seja solidário, né? Então, eu acho que isso é o mais importante. Então, imagina o estresse de uma mãe de criança pequena que eventualmente trabalha ou trabalhava e agora está em casa e que está cuidando de 3, 4 crianças sozinha, o quanto isso é estressante. Depois, idosos que são cuidadores de crianças, por exemplo, tente ajudar. Lembre que o idoso, por ser idoso, é um grupo de risco maior. Crianças que saem na rua, etc., passeiam, brincam, voltam para casa, poderiam trazer infecção. Então, ajudar as crianças a se lavar, a higienização do lugar, etc. Então, eu acho que tudo aquilo que é solidariedade humana deve ser aumentado agora. E acho que vale um recadinho, né, Rafa? Que é tomar muito cuidado com fake news, né? Ter muita responsabilidade na hora de compartilhar uma informação. Não, a resposta é não compartilhe absolutamente nada. Eu diria para quem está nos ouvindo, por favor, baixe o WhatsApp, o contato da Organização Mundial de Saúde, se você consegue ler inglês. E não compartilhe absolutamente mais nada, porque qualquer um desses áudios que estão sendo compartilhados de minha tia, meu primo trabalha no não sei o que do Einstein e disse que lá, tudo isso é fake news, tudo isso é irresponsável, tudo isso é quase criminoso, porque espalha desinformação. E isso é muito grave, tá? Assim como não se deve simplesmente hackear conversas de 2 médicos no corredor e dizer, ouvir isso e, portanto, é aquilo. Não deve fazer isso, né? Muito bem, Rafa. Acho que agora foi, né? Tá bom. Então, ó, muito obrigada. A live fica gravada aqui, gente, tá bom? E a gente depois, semana que vem, dá notícias do próximo dia, certo, Rafa? Isso. Tchau para todo mundo. Sejam solidários e se cuidem, tá bom? Um abraço. Beijo.